Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra nesta noite. Transforma, Senhor, a nossa vida ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Venha renovar-nos, venha nos fortalecer, Espírito Santo. Cada pessoa que entrou neste lugar, que a Tua palavra vá de encontro às necessidades de cada vida, para curar o coração, para restaurar, para transformar, para encorajar. A Tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus nós abrimos o nosso coração para Ti, em nome de Jesus, amém, amém. O capítulo 6 do livro de Daniel é o capítulo mais conhecido sobre a vida de Daniel. Todos nós já ouvimos falar, quando nós ouvimos falar alguma coisa sobre Daniel, com certeza nós ouvimos falar sobre Daniel na cova dos leões. Este é o texto mais conhecido da vida de Daniel. E muitas vezes nós podemos pensar, bom, Daniel foi lançado na cova dos leões porque ele deve ter feito alguma coisa muito errada, alguma coisa muito grave. Mas na verdade foi o contrário. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões por fazer justamente o contrário, por fazer o que era certo. Por fazer o que era certo, ele foi perseguido e lançado e condenado à pena de morte naquela época, por fazer alguma coisa que era certa. A Bíblia começa a falar no capítulo 6 sobre Dário. Dário, na verdade, era um título. Dário não era um nome. Tinha Dário I, Dário II, Dário III. Dário era um título. O nome, na verdade, deste rei aqui era Gubaro. E este rei, ele foi constituído sobre a Babilônia. Ele era um dos reis medos persas, mas ele não era o rei da Pérsia. O rei todo-poderoso da Pérsia chamava-se Ciro o Grande, e Dário era apenas um enviado de Ciro para governar aquela parte do mundo. Era o rei da Babilônia, o rei daquela parte do mundo, onde agora o império medo-persa estava controlando a terra, dominando a terra, debaixo do rei Ciro, o persa. E Dário, ele resolveu constituir sobre o reino da Babilônia. Agora que Babilônia havia caído, ele resolveu constituir naquele lugar da terra 120 governadores para arrecadar os impostos, para homens de confiança dele, mas em um certo sentido, confiança, mas nem tanto. Mas ele colocou 120 homens que recolhessem os impostos, e sobre esses 120 homens, ele colocou 3 presidentes que supervisionassem estas pessoas, e a Bíblia diz que um dos quais era Daniel, e a intenção de Dário, o medo, era colocar a Daniel sobre todo o reino. A Bíblia diz no versículo 3, Daniel era uma pessoa de extrema confiança. Agora é interessante, queridos, que Daniel nesta época, ele deveria ter por volta de 86, 87 anos de idade, porque ele foi levado para a Babilônia. No capítulo 1 de Daniel, ele tinha por volta de 17 anos, e agora 70 anos haviam se passado no cativeiro. 70 anos se passaram conforme a profecia de Jeremias, em que Israel estaria preso no cativeiro por desobedecerem a Deus. E Daniel era um homem já velho, de 80 e poucos anos, 86, 87, talvez quase 90 anos de idade. Mas a Bíblia diz que em plena idade que ele estava, ele
era um homem de confiança do rei Dário. A Bíblia diz que o rei Dário, no versículo 3, queria colocá-lo sobre todo o reino, porque ele tinha um espírito excelente. Daniel tinha um espírito excelente. Daniel, embora fosse um homem de idade, ele na verdade estava pronto para servir. Ele poderia estar pensando em se aposentar, ele poderia estar pensando em que, olha, agora já foi a minha época de fazer alguma coisa. Ele poderia estar falando, bom, deixa os mais jovens, mas não, ele estava ativo. Nele havia um espírito excelente, ele era ousado, ele era corajoso, ele era disposto, ele estava lá para servir a Deus de alguma maneira no novo reino que havia sido estabelecido. Muitas vezes nós colocamos empecilhos, nós colocamos dificuldades, a minha timidez, o meu jeito, o meu temperamento, a minha idade, eu já tinha que fazer o que eu precisava fazer. Mas na verdade você pode se aposentar nas coisas desta terra, mas para Deus você nunca está aposentado. Deus sempre tem um plano para a tua vida, Deus sempre tem um sonho para você realizar no futuro. E a Bíblia diz que esse homem, ele tinha um espírito excelente, um espírito disposto, um espírito dedicado, falou, não, eu estou aqui, eu estou pronto. Ele não pensou, eu estou cansado, eu estou velho, não, eu estou pronto para servir onde Deus me colocar para servir. Tinha um espírito excelente. A Bíblia diz que, embora ele fosse um homem de confiança, e por causa disto, porque viram que ele era um homem de confiança do rei, esses outros 2 presidentes, os outros 120 governadores, eles traçaram um plano, e eles pensaram, por ciúmes e por inveja, eles pensaram, nós vamos derrubar a Daniel, nós vamos achar alguma coisa na vida deste homem para acusá-lo, com relação ao reino. Nós vamos descobrir alguma coisa que ele faz de errado, alguma trapaça, se ele recebe algum dinheiro por fora, se ele faz alguma coisa contra o rei. E a Bíblia diz dos versículos 4 em diante, que colocaram pessoas, observaram a vida de Daniel, o seu trabalho no reino, e sabe o que eles acharam? Não acharam culpa alguma, não havia uma coisa errada na vida de Daniel, nele não se achava nenhum erro e nem culpa. A Bíblia diz, ele era fiel no seu trabalho, ele era fiel ao seu superior, ele era fiel ao seu patrão, ele era fiel ao rei, ele não deixou se corromper por nada, ele era fiel nas coisas que ele fazia. Aí eles descobriram o seguinte, a única maneira de nós pegarmos a Daniel é acharmos alguma coisa contra ele na lei do seu Deus, porque quando eles foram observar a vida dele, eles descobriram que Daniel tinha um Deus, eles descobriram que Daniel era crente, eles descobriram uma coisa na verdade na vida de Daniel que intrigou-os, que todas as vezes, 3 vezes por dia, todos os dias, 3 vezes por dia, Daniel se punha de joelhos em sua casa, lá no sótão, as janelas abertas para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se ajoelhava, ele orava, e ele buscava a Deus, e eles observaram 1 dia, 2 dias, 1 semana, 15 dias, 20 dias, 1 mês, e diariamente, Daniel ajoelhado, orando, mãos levantadas, lá no seu quarto, 3 vezes por dia. Esses homens então pensaram, bom, é aí que está onde nós podemos pegá-lo. Foram ao rei, falaram para o rei, olha rei, nós os presidentes e os governadores da terra, nós concordamos em uma coisa, de que ninguém deveria fazer qualquer petição a algum Deus, a não ser ao rei.
Nós queríamos que por um mês ninguém orasse a qualquer Deus, a não ser pedir ao rei alguma coisa. Na verdade, o que eles estavam propondo para o rei Dário era o seguinte: o rei vai ser Deus por um mês, não vai haver Deus na terra, ninguém vai fazer petição a qualquer Deus, não vai haver qualquer reza, somente ao rei as pessoas vão dirigir-se. Quando elas tiverem uma necessidade, elas vão orar ao rei, não vão falar com qualquer Deus. E o rei achou esta proposta interessante. Iria unir a terra, não iria haver sincretismo religioso por um mês, não haveria muitos deuses na terra por um mês. Por um mês ele seria Deus. E ele falou: olha, eu vou assinar este decreto. E olha, rei, se alguém desobedecer, se alguém orar a algum Deus e não pedir ao rei, esta pessoa deve ser penalizada com a morte, ser lançada na cova dos leões para ser comida pelos animais, porque não respeitou a lei. Esta lei dos medos e dos persas não pode ser revogada. E a Bíblia diz que o rei Dário assinou a escritura, estabeleceu esta lei e selou aquela palavra como lei, e ninguém deveria desobedecer. Agora, uma coisa que é importante, queridos, que eu vejo também na palavra de Deus, que muitas vezes você sendo fiel a Deus, muitas vezes você vai ser perseguido nesta terra mesmo fazendo o que é o correto, mesmo agindo de maneira correta, mesmo fazendo o melhor. Muitas vezes pessoas vão perseguir você, pessoas vão mal interpretar você, pessoas vão te julgar de maneira errada. Você faz o que é certo e às vezes você vai ser perseguido lá no seu trabalho. Nós estamos em um mundo injusto, nós estamos em um mundo em que muitas vezes o certo não prevalece, pelo menos temporariamente. E foi o que aconteceu com Daniel. A Bíblia diz no versículo 10, no texto que nós lemos, que Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, e ele orava, e ele dava graças diante do seu Deus, como ele costumava fazer. Ele não mudou a sua rotina, ele não fez algo para impressionar as pessoas, ele não quis mostrar que ele era um homem de oração. Não, ele continuou a sua vida normal, era o seu hábito, ele costumava fazer todos os dias. Ele não poderia deixar de orar. Para Daniel era preferível orar e morrer do que viver sem orar. Para Daniel, ele preferiu correr o risco de morte do que deixar de falar com Deus. Ele poderia ter achado desculpas e ter pensado: bom, acho que por um mês só não tem problema nenhum, por um mês só não tem importância eu deixar de orar. Afinal de contas, quantas pessoas que dizem que amam a Deus, passam o mês inteiro, elas nem oram. Um mês não vai ser nada. Depois eu volto a orar novamente. Ou então eu vou orar de maneira imperceptível, eu vou orar só com a minha mente, eu vou orar assim no meu trabalho, para que ninguém perceba que eu esteja orando. Não, Daniel, ele era um homem de convicções, ele era um homem que tinha disciplina na sua vida, e para ele a oração era importante, diária, cada dia estar lá, o hábito na sua vida era inquebrável. Eu não posso quebrar, eu não posso deixar de orar um dia sequer. A Bíblia diz que ele, como era o seu costume, subiu para o seu quarto, 3 vezes por dia ele orava e buscava a Deus, todos os dias. E as pessoas que estavam contra Daniel foram ver, sabiam que ele iria orar. E o pegaram no momento de oração, e o prenderam e o levaram para o rei.
E o acusaram diante do rei. Rei, o senhor falou que não assinou um decreto que não pode orar, não pode pedir a qualquer Deus por um mês. E o rei falou, sim, é decreto, é lei. Pois esse Daniel não fez caso de ti. Esse Daniel desprezou o rei. Esse Daniel não fez caso da palavra do rei. E a Bíblia diz que o rei ficou comovido por causa de Daniel e tentou livrá-lo de todas as maneiras desta pena de morte horrível. Ele gostava de Daniel. Ele planejava colocar Daniel como o supervisor geral do seu reino. Daniel é um homem de 80 e poucos anos, cabelos brancos. Mas a Bíblia diz que os homens apertaram com o rei e falaram, olha rei, a lei é clara, a lei dos medos e dos persas não pode ser quebrada. E então o rei, a Bíblia diz que mandou pegar a Daniel e lançá-lo lá na cova dos leões. E fechou-se aquela cova e o rei falou para Daniel, olha Daniel, o Deus que você continuamente serve, que ele te livre. E fechou a tampa daquele buraco onde Daniel caiu, naquela sala escura, caiu lá no meio dos leões e colocou-se a pedra. O rei selou com o seu anel para que ninguém abrisse aquela caverna. O rei foi para casa dormir. Não conseguiu dormir aquela noite. Não quis comer. Jejuou. Não quis ouvir músicas. Ficou preocupado e ansioso por causa de Daniel. A Bíblia diz que quando o sol começou a aparecer, o rei imediatamente saiu do palácio e foi lá até onde estava a cova. Mandou tirar a pedra e a Bíblia diz que com voz triste, ele falou lá, Daniel, ter-seria o caso. Será que o Deus a quem você continuamente serve pode livrar você da boca dos leões? E a Bíblia diz que Daniel de lá de dentro da cova gritou para o rei, viva o rei para sempre, porque o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e dano algum eles conseguiram fazer em mim, porque achou-se inocência em minha vida diante de Deus e diante do rei. Eu tenho andado em integridade. E a Bíblia diz que o rei se alegrou e mandou pegar e tirar a Daniel da cova. E então pegou aqueles acusadores de Daniel, a eles, aos seus filhos, às suas esposas, à sua família, e lançaram a todos na cova. E a Bíblia diz que eles nem chegaram a tocar no chão. Antes de eles tocarem no chão, os leões avançaram sobre eles e esmigalharam-lhes os ossos. E o rei fez um decreto dizendo que em todo o reino, todos os povos daquela região temam, honrem e respeitem o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que vive eternamente. Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que livra, e não há nenhum Deus como esse Deus, o Deus de Daniel. E a Bíblia diz que Daniel serviu durante o reinado de Dário e de Ciro, e de Dário e de Ciro o persa. Glória a Deus. Agora nós conhecemos muito a história de Daniel na cova dos leões. Nós conhecemos a história de um milagre que aconteceu aos olhos visíveis das pessoas. Um homem sobreviver a leões. Qual era o segredo? Qual era o segredo da coragem de Daniel? Porque a gente olha para a Bíblia e a gente não vê Daniel suplicar por misericórdia, a gente não vê Daniel reclamar, a gente não vê Daniel murmurar, a gente vê um Daniel firme, a gente vê um Daniel indo para a morte tranquilo, a gente vê um Daniel que cria em Deus, porque a Bíblia diz que o rei falou no versículo 23, que Deus o livrou porque ele creu no seu Deus. Qual que era o segredo deste homem? A gente acha o segredo de Daniel no versículo 10, no versículo que eu li da Bíblia. O segredo de Daniel era a sua vida de constante oração. Aquilo que você via acontecer no lado exterior da sua vida era apenas o lado visível do que acontecia na sua vida particular. Na verdade, a parte mais importante da história da cova foi o
que aconteceu antes da cova. A cova foi o resultado, o livramento da cova foi o resultado da vida interior que Daniel tinha de oração. Sua constância em buscar a Deus. Ele não buscou a Deus de uma maneira desesperada. Ah, Senhor, olha agora. Não, ele buscava a Deus todos os dias. 3 vezes ao dia, ele dobrava os joelhos, e ele orava, e ele dava graças, e ele suplicava, diariamente, de segunda a segunda no nosso calendário, todos os dias, ele dobrava os joelhos, e ele orava, e a sua convicção era tão forte, que nem a morte o assustou, ele preferiu continuar orando, do que deixar de orar um dia na sua vida. Porque Daniel vivia pelo sobrenatural. Daniel sabia que na verdade quem controlava a história não era o rei Dário, assim como não foi Nabucodonosor, assim como não foi Belsazar. Daniel sabia que havia um poder sobrenatural no mundo invisível que as pessoas não enxergavam, que era o poder da oração, o poder de trazer o sobrenatural de Deus para a terra, para o mundo dos homens. Ele sabia que quem controlava a história não eram os reis deste mundo. Ele sabia que acima dos homens estava o Deus do céu que ele servia. Isso tirava qualquer medo, qualquer ansiedade, qualquer preocupação, qualquer medo de morrer. Não havia no seu coração. Ele não estava preocupado porque ele sabia que ele servia um Deus grande. Muitas vezes nós estamos preocupados demais, ansiosos demais, porque nós oramos de menos. Muitas vezes nós estamos preocupados demais, ansiosos demais, porque nós somos terrenos demais, porque nós vivemos num mundo natural demais. Porque nós não conhecemos o sobrenatural, porque nós oramos pouco, porque nós buscamos pouco a Deus. Qualquer luta deixa a gente apavorado, amedrontado, preocupado, ansioso. Mas Daniel orava, via um mundo que as pessoas normalmente não veem, não enxergam. A oração tem poder para mudar a história, meu amado. A oração tem poder para os milagres acontecerem. É o que Josué falou para o povo: santificai-vos hoje, que amanhã vai haver maravilhas no meio de vós. Aquela vida de oração constante, disciplinada, aquele hábito de orar, de permanecer na presença de Deus, dia após dia, semana após semana, ano após ano. Quando a cova chegar à nossa frente, nós somos fortes, nós cremos em Deus. Nós sabemos que nós temos um grande Deus. Nós não vamos ficar abalados por causa da cova dos leões na nossa vida. Este era o segredo da vida deste homem. Eu nunca vou me esquecer quando eu li a biografia de John Patton, que foi missionário entre os índios, que ele falou: olha, eu fui missionário e eu nunca vou me esquecer do meu pai Tiago, que quando nós éramos crianças e nós estávamos brincando no quintal da nossa casa, todos os dias nós víamos o nosso pai entrar no quartinho lá no fundo do quintal, e ele orava e ele chorava, e ele falou: olha, eu posso esquecer de todas as coisas da minha vida nesta terra, mas jamais eu vou esquecer dos gemidos do meu pai orando, de quando ele buscava o Senhor. Isto influenciou toda a nossa família. A oração vai influenciar a tua família, meu amado. Tua vida vai trazer o sobrenatural de Deus à terra. O problema é que nós somos muito naturais. O problema é que nós olhamos muito com os olhos naturais. O problema é que nós olhamos para o problema e não olhamos para Deus. Somos fracos na oração. Os crentes do Novo Testamento oravam bastante. Hoje nós não temos tempo para orar. Alguém já falou assim: olha, economize um bom tempo do seu dia deixando de orar. Assinado: Satanás.
Martinho Lutero, ele falava: olha, hoje eu tenho tantas coisas para fazer, eu estou sem tempo para nada, então eu vou aumentar a minha oração em 1 hora, ao invés de orar 3 horas por dia, eu vou orar 4. Vida de disciplina de oração, cada dia. Agora a pergunta que o rei falou também nos interessa. No versículo 20 o rei falou assim: olha, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves. O rei sabia que Daniel servia a Deus continuamente. Será que ele pode livrar você dos leões? Será que Deus pode livrar você dos leões? Daniel foi lançado na cova. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar por uma cova de leões também. Talvez hoje você está em uma cova de leões. Talvez hoje você se sente numa cova de leões. Pastor, mas que cova de leões é esta? Porque naquela época era a sentença de morte. Talvez hoje você esteja, a tua cova de leões seja uma doença, a tua cova dos leões seja uma necessidade financeira, a tua cova dos leões seja que os homens falaram que não tem saída e não tem jeito. Talvez a cova dos leões em que você está é um mundo de tristeza e angústia e depressão que quis tomar conta da sua vida. Será que Deus pode livrar você desta cova dos leões que você está? Me lembro, pastor Ron Mel, pastor da igreja Quadrangular, numa cidade nos Estados Unidos, uma igreja muito grande, 10 mil pessoas. Ele esteve alguns anos atrás pregando em nossa igreja, aqui, na Bíblica. Ele conta, ele teve leucemia, ele passou para o Senhor há 3 anos atrás, está no céu agora. Mas ele conta que quando ele foi um dia, ele estava fazendo seus exames de rotina, e o médico chegou para ele e falou para ele: olha, pastor, eu precisava conversar com o senhor. E ele foi lá ao consultório, e o médico falou para ele: olha, o senhor está com leucemia, na verdade não tem cura, não tem jeito. E ele falou: naquela hora o chão parece que saiu debaixo dos meus pés, porque eu tinha tantos planos, eu tinha tantos sonhos. Eu pensei nos meus filhos pequenos ainda para criar, eu pensei na minha esposa, na minha família, na igreja que eu estava pastoreando, e eu falei: o que é que vai ser agora da minha vida? Então algumas pessoas começaram a visitá-lo e trazer uma palavra do Senhor para ele. Alguns falaram: olha, é uma prova de fé. Outros falavam: olha, será, pastor, que você não cometeu um pecado? Será que o pastor não errou em alguma coisa? Alguns falavam palavras de ânimo e outros jogavam mais desencorajamento do que me encorajar. Falou: mas a melhor palavra que eu ouvi foi um dia sentado no sofá da minha casa, com a minha esposa, nós estávamos ali pensando, e ela virou-se para mim e falou: olha, querido, quero dizer para você o que Deus diz, que o servo do Senhor é indestrutível, enquanto Deus não terminar o seu propósito com ele na terra. Você não vai morrer enquanto não terminar o tempo de Deus para a sua vida. Ele continuou o seu ministério, a sua agenda lotada, pregando nos cultos aos domingos 5 vezes por domingo, pregando durante a semana, viajando para muitos países do mundo. Nesse tempo ele veio aqui na Bíblica, pregou para nós, ele viajou por muitos lugares e viveu mais de 20 anos ainda com a leucemia, e viveu e trabalhou para o Senhor, porque na verdade, queridos, às vezes a nossa cova é uma sentença de morte imediata, mas Deus é o Deus que pode nos livrar desta cova, porque Ele é o Senhor, Ele manda em todas as coisas. Daniel cria neste Deus, no Deus da Bíblia, meu amado. Então muitas vezes, uma doença, uma palavra negativa,
uma palavra, uma tristeza que entrou no meu coração. É a sentença: eu nunca mais vou sorrir, eu nunca mais vou ser feliz. Uma decepção muito grande pode me lançar dentro de uma cova de depressão que quer me matar, me arruinar, me aprisionar. Leões querem devorar a minha vida. Será que Deus pode me tirar desta situação? Queridos, na verdade, as melhores lições não são necessariamente aprendidas nos melhores dias da nossa vida. Nós aprendemos as melhores lições muitas vezes em dias difíceis. Porque como é que nós vamos ver milagres se não precisarmos deles? Como é que nós vamos ver curas extraordinárias se um dia um médico não chegou para alguém e falou: olha, infelizmente a medicina não pode mais fazer nada. Fala para os familiares, ou talvez lá na tua casa, ou talvez no hospital, as pessoas cochicham baixinho e você fala que alguma coisa não está bem, alguma coisa não está muito boa para o seu lado, uma situação desesperadora aos olhos dos homens, mas Deus pode visitar você nesta cova e tirar a sua vida de lá. Deus pode enviar o seu anjo sobre a cova da tua vida. Talvez a cova dos leões seja o teu próprio lar, talvez seja a tua própria casa, um lar desmoronado, onde há intrigas, onde há brigas, onde há discordância o tempo todo, onde há grosserias. Será que o Senhor pode livrar a minha vida desta cova em que eu estou? Às vezes é o pensamento. O problema é que nós olhamos muito para os homens, e nós às vezes pensamos, porque o tempo de Deus é diferente do meu tempo. Deus, Ele pode me livrar antes, Deus pode me livrar durante, Deus pode me livrar depois. Algumas vezes Deus falou antes, como para Noé sobre a arca: olha, Noé, vai chover, se prepara. Noé entrou na arca, tranquilo, quentinho, pôs o cobertor nas costas e a chuva caiu lá fora. Deus o livrou antes. Deus pode livrar no meio da tempestade. Interessante é que Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova. Eu poderia falar: não, Deus vai me livrar antes, o crente jamais vai cair numa cova. Mas Deus permitiu que Daniel caísse na cova. Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha. Mas Deus os livrou no meio do fogo, no meio da luta, no meio da cova dos leões, no meio da tempestade, no meio da tormenta que veio sobre a sua vida, no meio da aflição, no meio da sentença de morte, da palavra negativa que te foi falada, das más notícias que você recebeu em sua vida. Lá no meio, na angústia, na tristeza, na dor, naquele momento, o Senhor vem visitar você também. Algumas pessoas são livradas até depois. Como é que pode ser? Lázaro estava morto, estava doente. Lázaro estava doente. E Marta e Maria mandaram um recado para Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está muito doente, venha para curá-lo. E ela falou: Senhor, aquele que tu amas. Sabia que Jesus amava, mas Jesus não foi. Jesus esperou. Jesus ficou 4 dias ainda naquele lugar. Às vezes Deus não age na hora que a gente acha que Ele deve agir, e a gente fica decepcionado, achando que Deus não vai agir mais. Lázaro morreu. Jesus chegou atrasado no horário do homem. Quando Jesus chegou, Marta e Maria falaram para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus falou para elas:
Se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Porque a fé faz coisas impossíveis acontecerem nesta terra. Jesus falou: tirem a pedra da cova. Senhor, mas já cheira mal. Eu não falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Há momentos que o livramento vem depois. Há momentos que o livramento vem depois de enterrado o defunto. Será que Deus pode me livrar desta cova? Será que Deus pode livrar a minha vida? Algumas lições para nós aqui neste texto, meu amado. Infelizmente, muitas vezes nesta terra nós vamos sofrer injustiças. Isto é certo. Infelizmente, muitas vezes nós vamos ser perseguidos injustamente, mas eu digo para você, olha, fique firme olhando para Deus, fique firme no Senhor, se apegue ao Senhor, se apegue à palavra, creia no Senhor, Deus vai abençoar a tua vida, toda maldição que tentarem fazer contra a tua vida, não vai prosperar, porque o Senhor promete abençoar você e guardar você, meu amado. Então fique firme. Eu perdi a grande chance da minha vida, pastor. Pastor, eu fui traído. Pastor, me passaram para trás. Pastor, eu perdi o emprego injustamente. Meu amado, confia no Senhor. Nós servimos a um Deus que controla os céus e a terra e todas as coisas. Ele tem o mundo em suas mãos, acima dos governantes, acima do reino dos homens, acima da palavra do patrão, acima da palavra da autoridade. Há um Deus que governa sobre o universo. Há um Deus que estabelece reis e remove reis. Há um Deus que move os céus para que a bênção chegue até a minha vida e a tua vida e a nossa casa, meu amado. Então fique firme no Senhor. Não olhe para o homem, não olhe para as pessoas. Não se decepcione com as pessoas. Muitas vezes nós olhamos demasiadamente para os homens e ficamos decepcionados. Não se decepcione, olhe para Deus. Confia nele. Segunda coisa, continue orando, jamais pare de orar, jamais deixe de orar. Não importa o que acontecer. Porque antes de tudo, isto era uma estratégia do diabo contra Daniel. Porque o diabo, o que perturbava Satanás, na verdade, na vida de Daniel era que ele era um homem de oração. A oração na vida de Daniel dava forças para ele viver em integridade. Quem ora consegue viver em integridade, porque quem ora mantém a chama no seu coração acesa por Deus, seu espírito inflamado pelo Senhor, o desejo em santidade, o desejo de buscar ao Senhor, o desejo da palavra. Não tem como você orar e não amar profundamente ao Senhor e não estudar a Bíblia, e não querer mais de Deus em sua vida. O diabo queria fazer por todos os meios que Daniel parasse de orar. Porque o problema do diabo era que Daniel orava demais. No reino da Babilônia, no reino do Medo Persa, no reino do inimigo, havia um homem que diariamente se ajoelhava diante do Deus vivo e o buscava de coração. O diabo vai tentar por todos os modos fazer com que você não ore, porque se você não orar, você vai ser um crente fraco. Se você não orar, você não vai conhecer profundamente a Deus. Se você não orar, você não vai ter unção na tua vida para o ministério que o Senhor chamou você para fazer. Eu sempre fui muito tímido. Eu sei da minha incapacidade para pregar. Quando Deus me chamou para o ministério, eu preferia que Ele chamasse outro. Muitas vezes o pastor me falava para pregar e eu fugia de todos os meios imagináveis possíveis. Se eu pudesse me esconder, eu me escondia.
eu sei que eu não sou humanamente falando capaz de falar o sobrenatural. Mas aí eu descobri o quarto. Que lá no quarto você conhece a Deus. Que lá no quarto é o lugar de você chorar aos pés de Jesus. Que lá no quarto é o lugar de você receber unção para a tua vida, para a capacitação sobrenatural para fazer e viver uma vida sobrenatural, meu amado. Então o diabo vai tentar barrar a tua vida, fazendo com que você não ore e não busque ao Senhor. Você vai ser uma pessoa comum se você não buscar a Deus. A unção que vem através da oração sobre a sua vida vai capacitar você para fazer coisas grandes pelo Senhor nesta terra, meu amado. O segredo da vida deste homem é que ele não desistiu de orar. Muitas vezes nós atravessamos luta, a primeira coisa que nós paramos é a oração. Eu orei tanto, eu clamei tanto, eu jejuei tanto, olha só o que me aconteceu. Eu orava todos os dias, não valeu nada. Este homem não falou assim, não agiu assim. Ele orava todos os dias. E a luta veio em sua vida, e ele continuou a orar todos os dias. Nunca pare de orar, meu amado, por nada. Está passando uma doença na tua casa, ore. Está passando necessidades financeiras, ore. Está precisando de um milagre, ore. Eu garanto para você que Daniel passou uma noite de oração no meio da cova. Quando ele caiu naquela cova lá, ele ficou ali, eu tenho certeza, ele ficou ali adorando ao Senhor. E Deus criou como que se fosse um muro ao redor de Daniel. Deus enviou o seu anjo. Muitas vezes você não enxerga, meu amado, meu querido, você não enxerga, mas muitas vezes o anjo do Senhor está do teu lado. Deus enviou o seu anjo para estar com você, para sustentar a sua vida. O Espírito Santo vem para ajudar você a passar por este momento de luta. Você está passando dificuldades, mas o Senhor enviou o anjo para estar lá ao teu lado, para te encorajar. O Senhor enviou o anjo para guardar a tua vida. Então jamais desista, jamais pare de orar, ore ainda mais, meu amado. A luta está grande, ore ainda mais. Separe mais tempo para Deus. Terceira coisa, uma fé firme sempre vai triunfar. A fé sempre tem resultados. A Bíblia diz em 1 João, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A Bíblia diz, graças, porém, a Deus que em tudo nos conduz em triunfo. A Bíblia diz, graças a Deus que Ele tem feito mais do que vencedores. O homem chegou para Jesus desesperado com o seu filho endemoniado, terrivelmente endemoniado, todo machucado. O demônio lançava o seu filho na água, o demônio lançava o seu filho no fogo, o menino queimado, o seu corpo. Levou até Jesus, falou, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda o meu filho. Jesus falou para ele, se podes, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. O homem chegou para Jesus, Senhor, tem misericórdia, minha filha está terrivelmente enferma em casa, está para morrer. Jesus falou, eu vou lá curá-la. Quando Jesus vai no meio do caminho, alguém chega e fala, olha, não importunes mais o mestre. A menina acabou de morrer. Jesus olhou para aquele pai e falou para ele, não temas, crê somente.
Quando você não enxergar nada na tua vida, não tenha medo, meu amado, creia. Você serve um Deus poderoso, você serve um Deus que pode livrar, você serve um Deus que pode salvar, você serve um Deus que pode visitar a tua vida lá na cova dos leões e tirar você daquela cova, meu amado. Você serve um Deus que pode livrar você da cova. Você não precisa morrer nesta cova em que você está vivendo. Talvez você seja crente e você está vivendo numa cova desesperadora na tua vida, uma palavra ruim. Não deixe de crer em Deus, não deixe de crer no Senhor. A vitória vai vir para você, meu amado. O Senhor vai abençoar a tua vida. Talvez você ache que Deus se esqueceu, mas Deus jamais se esquece. Você que é pai e mãe sabe, todos nós já passamos por isto. Nosso filhinho com febre de madrugada, ou com uma dor de barriga. Você sabe como que é? Pai e mãe, a gente não dorme, não é verdade? De meia em meia hora a gente vai lá no quarto, põe a mão na testinha, põe o termômetro. É o meu filho, quero cuidar dele. A Bíblia diz, Jesus falou, se eu e você sendo maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará boas coisas também. Talvez você esteja doente, mas eu garanto para você que o Senhor está inclinado para a tua vida, porque Ele ama você mais do que você ama os teus filhos. E eu sei que o amor que o pai e mãe têm por seus filhos, acho que é incomparável nesta terra, mas Deus ama mais você. Ele vai cuidar da tua vida, Ele vai cuidar de você, meu amado. Ele quer abençoar a tua vida. Estava lendo uma história de um homem chamado Roger Sims, que contou. E ele falou que ele deu baixa do exército americano, e ele, doido para voltar para casa, ele pegou a mochila e pôs nas suas costas, e foi para a estrada, e ficou lá pegando carona, alguns anos que ele não via a sua família. E passou um carrão bonito, preto. Ele até baixou a mão, falou, esse não vai parar. Mas de repente o homem encostou no acostamento, abriu aquela porta, e ele foi, jogou a mochila no banco de trás e sentou naquele banco de couro macio na frente. Um senhor todo arrumado, muito chique, o cumprimentou, sorrindo, e ele pegou a carona e foi embora. E o Senhor falou para ele, você vai para Chicago? Ele falou, não vou tão longe, mas a minha cidade é no caminho. E foram conversando, trocando experiências. Este moço, Roger, falou que sentia no seu coração um impulso de falar para aquele homem de Jesus, mas como intimidado, um homem tão rico, o que eu vou falar para ele? Mas um pouco antes dele chegar na sua cidade, ele falou, não, eu não posso deixar de falar. Então ele falou para ele, olha Senhor, eu queria dizer para o Senhor o seguinte, queria falar de Jesus para o Senhor. E começou a falar de Cristo, e falou para o homem, o Senhor quer entregar a sua vida para Jesus? Diz que na hora o homem encostou o carro no acostamento, e ele pensou, o homem vai me mandar descer. O homem colocou as mãos no volante, abaixou a cabeça, começou a chorar, e falou, eu quero entregar a minha vida a Cristo. E ele falou, eu orei com aquele homem, nós oramos, eu orei por ele, ele abriu o coração, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós continuamos a viagem, ele me deu o seu cartão e me deixou na minha cidade e foi embora. Alguns anos se passaram, 5 anos se passaram. Eu havia me casado, eu tinha uma coisa para resolver, um negócio para resolver na cidade de Chicago, e me lembrei daquele homem que morava lá. E fui lá nas minhas coisas e peguei o cartão, peguei o endereço e fui procurar a sua empresa em Chicago quando cheguei lá. E quando eu cheguei no escritório, eu perguntei para a secretária que eu queria falar com ele, e a mulher falou para mim, olha, você não tem como falar com ele, mas eu o conheci, então a esposa dele vai conversar com o senhor. Tocou para a esposa falou, não, eu converso com ele. Ele entrou naquela sala chique e bonita, aquela senhora sentada, e a senhora perguntou para ele, você conheceu o meu marido? Ele falou, eu conheci o teu marido. Falou, quando foi? Ele falou assim, olha, foi há muito tempo atrás, e ele me deu carona na estrada, na verdade foi há 5 anos atrás. E ela falou para ele, vocês conversaram alguma coisa sobrenatural, alguma coisa diferente?
E ele falou, fiquei hesitante em falar sobre que eu orei por ele. Falou, mas olha, na verdade ele me deu carona, e no meio da estrada eu falei de Cristo para o seu marido, e ele encostou no acostamento, e ele pediu perdão pelos seus pecados, e ele entregou a vida a Cristo, e depois me deixou na minha cidade e foi embora. Ela falou, você sabe que dia que foi isto? Ele falou, sei, foi dia 7 de maio, o dia que eu tive baixa no exército. Aquela mulher começou a chorar, soluçar, e ela falou para ele, sabe o que acontece? Que eu casei com meu marido, eu era crente, e o meu marido nunca se converteu. E eu orei durante toda a minha vida para que ele se convertesse. E ele nunca se converteu. E há 5 anos atrás, depois dele encontrar você no dia 7 de maio, ele sofreu um acidente e ele morreu naquele acidente. E eu fiquei com raiva de Deus. E eu falei, Deus, eu te servi tanto tempo, e o meu marido morreu sem Cristo. Ele falou, mas eu não sabia que Deus estava cuidando de todos nós, até naquela hora, que Deus sabe todas as coisas. Quando você ora por alguém, você talvez não enxergue, mas Deus enxerga. Deus vê os corações, Deus sabe todas as coisas. Quando você entrega um caso para Deus, Deus se inclina para a tua vida, porque Ele ama você, Ele quer te abençoar. Você pensa, Deus não se importa com a cova que eu estou, Deus não se importa com a minha vida no momento, mas Deus se importa. Fique firme na fé. A Bíblia diz no capítulo 6 que o rei falou, Ele é o Deus, versículo 26 e 27, Ele é o Deus vivo, permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim, Ele livra e Ele salva, Ele faz sinais e Ele faz maravilhas, tanto lá no céu como Ele faz aqui na terra também. O ímpio falando sobre o nosso Deus, porque a mensagem toda do livro de Daniel, basicamente, meu amado, é isto, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, Ele dá a quem Ele quer. Os homens podem pensar que são grandes, que são importantes, os reis da terra, os líderes do mundo, os presidentes dos países, podem bater no peito e falar, eu tenho poder. Mas na verdade, quem tem o poder é Deus, todo o poder está nas mãos do Senhor dos senhores, que faz maravilhas lá em cima e faz maravilhas aqui embaixo, quando nós cremos com todo o nosso coração. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, nós a recebemos em nosso coração. Senhor, nós cremos no Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus que livra, nós cremos que o Senhor é o Deus que salva, nós cremos que o Senhor é o Deus que visita o seu povo, Pai. Talvez haja pessoas nesta noite precisando de um milagre em sua vida, precisando do toque do Senhor. Pessoas que estão aflitas, pessoas que se sentem em uma cova, pessoas que estão sentindo-se sozinhas, pessoas que estão se sentindo deprimidas, pessoas que estão talvez até se sentindo decepcionadas com o Senhor, e que nesta noite precisam de cura para o seu coração e para a sua vida. Pai amado, venha nos visitar nesta noite. Pai, venha curar o teu povo, venha restaurar as vidas, venha restaurar as pessoas, venha nos abençoar, em nome de Jesus. Amém.